E eu vou pedir para você pegar a tua Bíblia aí. 1 Reis 18. Já abre aí, irmão. Não vamos perder tempo não. 1 Reis 18. 1 Reis 18, 30, tá? É um pouco mais para o final. Abre aí. Quem achou diz achei. Quem não achou diga One College. Muito bom, One College. Lembrar vocês que nós estamos entrando nas férias do college. Porém, tem aí o nosso curso de inverno, né, do college. A escola de inverno do college. E quero convidar você a fazer a tua inscrição. Consagra as tuas férias a Jesus aí. Aprende mais dele. Então, faça a sua inscrição. Não sei o QR Code aí, falei sem avisar que eu ia falar. Mas qualquer coisa tem lá no Instagram também. Quarta-feira agora começa. Quarta e domingo, tá, gente? São os 2 dias que a gente normalmente tem o college. E são convidados que vão vir falar. Nessa primeira semana é o David Hiker que vai falar. É assim que fala, Pedrinho? David Hiker? Hiker? Eu não sei como é que fala também. E ele fala sobre sexualidade à luz da Bíblia de uma maneira muito sábia. Então, é um homem de Deus lá de Belo Horizonte, se não me engano. E é muito legal, eu já tive o privilégio de o ver ao vivo. E ele vai estar aqui ministrando essas aulas, gente. Então, cara, você não pode perder. E faz logo, porque eu estava conversando com o Pedro, as inscrições já estão terminando, tá? Então, faz logo a sua inscrição, vai ser muito especial. Abriu aí? 1 Reis 18? Sim? Gente, eu sou inseguro, me ajuda. Amém? Aí, agora fiquei melhor. Vamos lá, vem comigo. 1 Reis 18, 30. Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou, consertou, o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram novamente. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias se colocou à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Feche os teus olhos no seu lugar. Senhor, queremos te agradecer, Deus, pela tua presença manifesta aqui nesse culto. Obrigado, Deus. Eu quero pedir, Deus, que mais uma vez a gente acabou de ler a tua palavra, Deus, e ela é viva. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor, Deus, ministre nos nossos corações. Nós abrimos, Deus, o nosso coração para a tua palavra ser semeada. Então, Pai, quero pedir que o Senhor me cale, para que apenas o Senhor fale, Pai. Faz assim, Deus, aqui nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Esse é um texto muito conhecido, mas ele não começa aqui. A história começa com um homem, um rei chamado Acabe. E ele é um rei muito ruim. Ele é um péssimo homem de Deus. Ele toma decisões estranhas. Ele faz certas coisas que não faz sentido ele fazer.
ele casa com uma mulher chamada Jezabel. A história começa a ficar cada vez pior. E essa mulher, ela toma algumas decisões ainda de perseguir os profetas e tudo mais. Então um dia, Elias encontra Acabe e fala assim: Acabe, chega. Por algum tempo, alguns anos, vai cessar a chuva sobre essa terra. Não vai chover. Não vai ter nem orvalho, não vai ter água em lugar nenhum. Vocês vão viver um tempo de seca. Pelas decisões que você tem tomado. Ele toma essa decisão, fala isso para Acabe e vaza. Então, ele vai lá e fica na beira do riacho. Ele bebe da água do riacho. Então, a Bíblia fala que os corvos, ou corvos, eu não sei qual que é o plural de corvo. Corvos. Eles vêm alimentá-lo. Então ele tinha ali, ele bebia da água quando tinha fome. Os pássaros vinham e alimentavam ele. Ele ficou ali naquele lugar até que aquela água secou. Então ele vai até Sarepta. Em Sarepta ele fica na casa da viúva. E lá ele faz milagres, porque a viúva também não tinha o que comer. E aí acontece aquele milagre onde o óleo e a farinha são multiplicados, e a viúva, o filho e ele se alimentam ali por muitos dias. O filho da viúva morre, ele ressuscita o filho da viúva, lembra dessa história? Até que, no momento ele está andando, e ele encontra um administrador do reino, Obadias. Ele olha para ele e fala assim: olha, Obadias chega com medo. Imagina o Elias, todo pomposo, andando, tá? Meu Deus, é Elias. Ele que orou, e a gente está vivendo toda essa seca por causa dele. E ele vai chegando perto do profeta, fala: ô profeta, você sabe que, quando lá a Jezabel lá mandou matar os profetas e tudo mais, eu escondi 100. Então, eu sou do bem, eu sou bom, sou bonzinho, olha bem para o meu lado, vem na minha. E aí Elias olha para ele e fala assim: pois é, cara. O que está acontecendo? Não, porque não tem água em lugar nenhum. O rei mandou eu sair para procurar. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Ele falou o seguinte: encontra o teu rei lá. E eu quero fazer um desafio. Junta todos os profetas que você tem lá. E vamos se encontrar lá no Monte Carmelo. Fazer um desafio. E lá o bicho vai pegar. Eu imagino que rolou um WhatsApp ali na hora. Obadias mandou lá: galera, bora pro Carmelo que o bicho vai pegar. Quem não for entrar na treta, pelo menos vai assistir. E eu imagino que o Monte Carmelo foi tipo um terminal em dia de jogo. O bicho pegou. 850 contra 1. Pega essa. Mas quem que era um? Elias. Então ele se reúne com os 850 e fala assim: seguinte, vocês são profetas de Baal, de outro deus aqui que eu nem lembro. 450 de Baal, os outros 400 era de outro deus lá. Fala assim: monta o altar vocês. Juntem as coisas, montem o altar. Aí vocês oram, fazem o que vocês quiserem. Se vier fogo do céu e queimar o altar, parabéns. O Deus de vocês é o Deus real, vivo. Agora, eu também vou fazer isso. E se eu orar e vier fogo do céu, aí a gente vai ver quem é Deus de verdade. Pense, Elias era macho. Juntou os 450, 850, se juntaram em volta. Cantavam, oravam, a Bíblia fala que eles até se cortavam. E nada acontecia. A Bíblia vai falar que Elias começa a zombar, começa a tirar sarro, fala: olha lá, cadê Baal? Não chegou, está atrasado. Dá um relógio para o teu Deus. Cadê ele? Acho que ele está fazendo outra coisa mais importante. A Bíblia fala isso, que ele diz, ele dá risada, ele fala assim: acho que ele foi fazer uma coisa mais importante. Aí até que dá o tempo, não acontece nada. Então Elias, a Bíblia fala, agora esse trecho que a gente leu, ele chama todo mundo para perto, fala: venham aqui, venham aqui, vejam, agora vejam.
todos se aproximam. Ele restaura o altar. O altar estava quebrado. Ele arruma o altar. Ele pega 12 pedras, empilha elas, monta o altar. Pega um animal que vai ser morto ali, coloca em cima do altar. Então, quando todo mundo pensa, é agora que o fogo vai cair, ele fala, não. Para ficar mais difícil, molha, pode molhar. Ele mandou fazer uma canaleta em volta. A Bíblia fala que eles molharam tanto, que molhou a madeira, molhou o sacrifício, e encheu de água na canaleta. Quando tudo está arrumado, chega a hora em que ele chega diante do altar, e simplesmente ora. E ele pede, Deus, mostra que o Senhor é o verdadeiro Deus. Mostra, prova para eles. Eles estão perdidos, eles são o seu povo, estão perdidos. Então a Bíblia fala que cai fogo do céu. E sobre a madeira molhada, pega fogo a madeira, pega fogo pedra, pega fogo tudo, ao ponto de aquela canaleta que estava cheia de água seca. A Bíblia fala que todos gritam, dizendo que realmente Deus é o Senhor. É isso que acontece. Quando o povo reconhece a grandeza de Deus, Elias vai orar e fala, Senhor, cessa o período de seca. Então ele manda o servo subir no alto da colina, e ele olha uma vez, olha duas, na 7ª vez, ele canta, eu vejo uma pequena nuvem. E eu acredito que foi assim. Mas este é o sinal. E aí, esse foi o sinal. Então volta a chover onde havia seca. Essa é uma história conhecida. A batalha de Elias contra os profetas de Baal. E sabe, essa batalha, ela revela o coração de Elias. Elias queria tanto que o povo reconhecesse a Deus. Ele queria revelar a Deus para aqueles que não conheciam. E quando eu vi esse sentimento de Elias na oração dele, eu falei, Deus, eu tenho esse sentimento. Quantas vezes eu não quis revelar o Senhor para pessoas que não te conhecem? Quantas vezes eu quis te mostrar para aqueles que não te reconhecem? Ou quantas vezes eu vi pessoas que já tiveram um relacionamento com o Senhor, mas agora não tem mais, e eu sofrendo por essas pessoas. E sabe, eu nessa história encontrei alguns passos de Elias que a gente pode seguir para revelar o Senhor para os nossos, para revelar o Senhor para os nossos queridos. Tem alguém aqui que ora por alguém, pela conversão de alguém? Levanta a mão bem alto. Você ora? Eu oro. Eu quero revelar o Senhor aqui na igreja. Eu quero revelar o Senhor no meu trabalho, na minha casa. E eu acredito que esse texto pode nos ajudar. Amém? Amém? Amém. Lembra que eu sou inseguro, me ajuda aí. O primeiro passo que esse texto revela para nós, ele restaura o altar. Ele chama todos para perto, mas a Bíblia diz que o altar estava quebrado. No Antigo Testamento, existiam 5 tipos de altar. O altar feito de terra, o altar feito de madeira, o altar feito de pedra, o altar feito de bronze e o altar feito de ouro. Cada um com finalidade e momento diferente. Sabe, o altar era aquele lugar onde, em latim, a palavra altar significa altura. Ou seja, um lugar mais alto, um destaque do resto. Em grego, essa palavra já significa o lugar da morte. O altar era o lugar onde se sacrificavam ali os animais. Mas no Novo Testamento, a palavra altar, ela já é desnecessária, porque Jesus já morreu por nós. Já não existe mais esse lugar da morte. Mas existe ainda o altar de outros deuses. Paulo, quando ele está pregando no Areópago, ele encontra os altares dos deuses gregos. Ele encontra naquele lugar altares, muitos altares. E sabe, aqui nesse texto ele está falando que o profeta, ele reconstrói o altar. E o altar hoje, para nós, ele também está vinculado a sacrifício. Mas não é o mesmo sacrifício do Antigo Testamento.
Romanos 12:1, a palavra diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Novo Testamento, nós somos o sacrifício. Nós somos o sacrifício no Novo Testamento. E a gente precisa assumir esse lugar. Sabe, a comparação que Paulo faz aqui é que... Paulo não, quem escreveu Romanos, ele vai falar assim: eu rogo para que vocês se ofereçam. Vocês entendam que vocês são sacrifícios, mas o outro ponto é que não se amoldem ao padrão desse mundo. Se transformem. A gente precisa entender que nós, como sacrifício ao Senhor, nós precisamos servi-lo. Nós precisamos servi-lo, e por inteiro, não apenas uma parte. É impossível servir a dois senhores. É impossível você amar a Deus e amar as coisas deste mundo. É impossível. Esse povo, ele viveu assim. O povo de Israel nessa época se esqueceu das coisas de Deus e começou a amar as coisas deste tempo, do tempo dele. E a gente precisa abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós estamos tentando viver dessa forma, vivendo uma vida dupla. E sabe, amoldando a palavra à nossa vontade, e não o contrário. A gente olha, vem aqui para o culto e pensa: nossa, muito legal, é muito gostoso ir no culto da PIB, que tremendo. Mas sabe, eu acho que às vezes eles são muito radicais. Não, mas eu acho que nem tudo precisa desse jeito, não precisa levar tanto assim. Não tem como servir a dois senhores. Existem coisas que precisam ser radicais. Sim, precisa ser radical. Não dá para a gente servir dois senhores. E sabe, às vezes você pensa assim: não, mas espera aí, eu estou no processo, eu estou mudando, eu estou conhecendo ainda. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Se você já sabe que pecado é pecado, luta contra ele. Se você já entendeu o que é pecado e o que não é, se posiciona. Se posiciona. A Bíblia fala sobre o tempo da ignorância. Eu vou te contar aqui. Talvez você saiba já, mas eu me mudei há uns 2 meses atrás. A gente morava num apartamento, estamos morando numa casa. E sabe, existem coisas que o ritmo é diferente, que as coisas são diferentes. Morar no apartamento é de um jeito, na casa é de outro. E existe uma coisa criada pelo Satanás, chamado grupo do WhatsApp do condomínio. Não é de Deus. Como que eu fazia no apartamento? Eu pegava o lixo, descia, botava lá no cesto de lixo a hora que eu quisesse. Agora na casa era diferente, mas eu não sabia. Então, o que eu fiz? Peguei, juntei o lixo, porque essa é uma das minhas tarefas lá em casa. Eu levo o lixo para fora. Né, amor? Eu sempre levo, né? Faço direitinho. Aí, peguei, levei o lixo lá para fora e fui trabalhar. Cheguei aqui na igreja, fiz o que tinha que fazer, atendi reunião e tal, não sei o que, não sei o que. E eu recebo muita mensagem, então é normal, o celular fica... Chegou uma hora, quando eu olhei, eu puxei assim, grupo do WhatsApp, fotos. Um cachorrinho passou ali na frente e acabou com todo o lixo, cara. Foi para tudo que é lado. E as mensagens do pessoal, assim: gente, quem deixou o lixo lá fora? Meu Deus do céu, que falta de respeito. E eu: meu Deus do céu, sou eu. De manhã eu mandei uma mensagem me apresentando: olá, meu nome é Alexandre, sou pastor. E aí, eu olhei aquilo e falei: meu Deus do céu. Tinha 2 opções.
Ou eu assumia ali e tal, né? Falava, pessoal, tal, desculpa e tal. Ou eu também criticava, meu Deus do céu, que falta de respeito. O pessoal não se toca. Obviamente, né? Escolhi a primeira. E aí me acusei, falei, gente, desculpa, e tal, vim do apartamento e tal, era diferente, a dinâmica lá e tal. Perdão, vou me atentar e tudo mais. Aí o síndico me chamou para conversar, falou, olha, na frente aqui tem um comércio. E ele não gosta que a gente coloque o lixo na frente, que o pessoal entre e tal, e fica aqui. Além de que os cachorros passam e o caminhão do lixo só passa de noite. Então não tem porquê, cara. Então a gente faz assim, ó, depois das 6 horas e tal, a gente coloca o lixo. Falei, tamo junto. Agora eu aprendi. Amém. Passado 3 dias. Fui lá, peguei, catei o lixo, juntei tudo e tal, não sei o quê. Fui lá fora e coloquei o lixo de novo para fora. No horário errado. Misericórdia. Naquela hora, eu peguei, entrei no carro, fui trabalhar. Quando eu virei a rua, eu lembrei. Dei a volta na quadra, peguei o lixo, botei dentro do carro. No chão, tá, amor? Foi no chão, tapete. Vim aqui na igreja, deixei no anexo de madeira o lixo lá. Por quê? Porque agora eu não estava mais no tempo da ignorância. Eu sabia que existia uma regra. E eu não ter cumprido isso antes, tudo bem. Porque eu não sabia. Agora que eu sei, existe uma responsabilidade. Querido, se você fazia algo, quando você não entendia o que era pecado, agora que você entende, existe uma responsabilidade sobre você. Será cobrado de uma maneira diferente. Arruma o altar. Arruma o altar. Não dá para viver no meio. Não dá para tentar viver 2 vidas. Uma para Deus, outra para o mundo. Nem o mundo. É o Satanás, às vezes. A gente está agradando um, agradando o outro. Uma vez eu vi uma historinha que era assim. Um homem, um indivíduo, uma pessoa. Você. Em cima do muro, sentadinho em cima do muro. De um lado, o diabo. Do outro lado, Deus. Jesus. Aqui. E Jesus vira para você e fala assim, cara, vem para cá. Vem para esse lado. E o diabo do outro lado não fazia nada. Ficava quieto, em silêncio, parado. Jesus de um lado falando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui. Eu quero você aqui. E o diabo do outro lado, paradinho, em silêncio. O indivíduo em cima do muro olha para aquilo e fala, não, Jesus aqui me chamando, o diabo em silêncio. Chamando, silêncio. Então ele olha e fala, Senhor diabo, deixa eu entender uma coisa. Do outro lado está Jesus. E o diabo, eu sei. E ele está me chamando. Ele está falando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ele quer que eu vá para o lado de lá. Mas você parece que você não faz questão que eu vá para o teu lado. O que está acontecendo? O diabo parou e falou, é verdade. Ele está te chamando do lado de lá. Mas é que deixa eu te contar uma coisa. Você está em cima do muro. Mas o muro é meu. Querido, talvez você pense que você está em cima do muro. Que você está olhando para os 2 lados. Querido, o muro é do diabo. Toma uma decisão. Arruma o altar. Se o altar está quebrado, arruma. Luta contra o pecado. Luta de uma vez por todas contra o pecado. Mas essa não é o único passo. O segundo passo que essa história vai apresentar para nós, a gente pode aprender a revelar o Senhor para os nossos. Ele segue no texto. E a Bíblia fala que ele ajunta as pedras. 12 pedras. Naquele tempo o reino estava dividido. Israel estava dividido. 10 tribos se identificavam como Israel. 2 tribos estavam separadas, era Judá. Tudo estava dividido e separado. Ele, o profeta, arruma o altar.
e junta as 12 pedras. Segundo passo para a gente revelar o Senhor para os nossos, tá a gente juntar e não separar. Uma vez Jesus foi indagado. Alguns religiosos diziam que ele conseguia expulsar demônios em nome de Beelzebu. Por isso que os demônios atendiam a ele, porque ele falava em nome de Beelzebu. Aí Jesus para e fala: gente, vocês não entenderam. Vocês acham que o diabo vai fazer algo contra ele mesmo? Vai ferir ele mesmo? Nem o diabo faria uma coisa dessa, de tão tolo que é. E aí ele vai dizer: todos sabem que uma casa dividida não prospera. Uma cidade dividida, um reino dividido, não prosperará. Jesus fala isso. E sabe, a unidade, ela é uma marca importante. Mas sabe, a Bíblia vai revelar para a gente que a unidade, ela é mais importante do que a gente imagina. A unidade, ela precede o avivamento. Se você for olhar Atos 1, o que acontece antes de Atos 2? Lógico. Atos 2 acontece a descida do Espírito Santo, o Pentecostes. Mas antes disso, a Bíblia fala que eles se reuniam e oravam, mas não simplesmente oravam. O termo que a palavra usa é que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 4 também, quando os discípulos tinham sido presos e proibidos de falar do Evangelho, a Bíblia fala que eles se reúnem e levantam a voz unânimes ao Senhor. E logo em seguida, acontece que a vinda do Espírito Santo, mais uma vez, a Bíblia fala que a casa é cheia do Espírito Santo, as paredes tremem. Isso acontece. A verdade é que uma casa dividida não prospera. Você quer revelar o Senhor para os seus? Esteja aqui para juntar e não para separar. E sabe, a gente gosta de separar. A gente gosta de dividir. A nossa boca fala tanto. A gente é bom nisso. Sabe uma coisa que une as pessoas? Sabe como você faz para ter um amigo novo? Tem duas formas de você fazer um novo amigo. Uma, faz um cartola. Cartola é bom para fazer amigos. Bom para puxar assunto. Sabe qual é a segunda forma de você fazer amigos? Ache um inimigo em comum com aquela pessoa. E aí você senta com ela dela assim e fala assim: nossa, você viu aquele pastorzinho lá? Era magro, foi ficar gordo, era magro, ficar gordo, estava com a cara de bolacha, bochechudo. Isso é droga! Não, sei lá o que vocês falam. Mas daí, se você encontra alguém que não gosta da mesma pessoa, você fala: não, é verdade. E pode ser o Gabigol. Vocês encontrarem alguém que fala assim: nossa, eu odeio o Gabigol. Nossa, eu também. Temos algo em comum, vamos falar mal do Gabigol? E aí você começa a falar mal do Gabigol. E aí quando você viu, você está amigo. Mas você fala: não, mas eu fiz um amigo. Mas você se distanciou de alguém. A gente é bom nisso, em criar muros ao invés de pontes. E o diabo sabe tocar em algumas coisas. Ele quer separar a nossa casa. Ele quer tocar na relação de homem e mulher. Difícil, parece que tudo vira briga. Alguns já estão falando de cotovelada aí já. Olha, eu me dou bem com a minha esposa, a gente se dá bem e tudo mais. Então lá em casa, às vezes, né, eu tiro o lixo para fora, na hora errada, mas tiro. Às vezes minha mulher chega para mim e fala assim: amor, troca a lâmpada lá para mim. E eu falo: pode deixar. Mas entende uma coisa. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses. Aí tudo vira briga. Mas aí é verdade, cara. Às vezes a gente começa, coisas pequenas começam a dividir a gente.
Casal que se olhava de um jeito já não se olha mais do mesmo jeito. Aí em casa começa a ficar pesado, discussão. E tudo que o diabo quer é dividir, porque ele sabe, uma casa dividida não prospera. Relação de pais e filhos. Existe algo, uma verdade, que a gente como pai, que tem pai aqui? Pai e mãe? Levanta a mão, pai e mãe. Aí, ó, muito bom. Tem filho aí? Levanta a mão. Aí, todo mundo, né? Então, existe algo que a gente tem que aprender. É o luto do filho perfeito. A gente bota um ideal na nossa cabeça de como vai ser o filho. E o filho não é do jeito que a gente imaginou. Ele tem outras características, até coisas, né, boas e tudo mais, mas tem outros defeitos. A gente precisa entender isso. Com relação aos nossos pais também. Eles têm as características deles, a gente precisa aceitar o nosso pai e nossa mãe do jeito que eles são. A gente não pode ficar mudando essas pessoas. Mas sabe, o diabo gosta de colocar ele no meio, de dividir, de separar. Relações, marido, mulher, pais, filhos, irmão. Nó. Quem aqui tem irmão? Quem aqui não tem irmão? Quero olhar. Ó, quem não tem irmão, levanta a mão. Olha, você vê que está mais em paz, olha. Você vê que tem paz na vida da pessoa. Impressionante. Por quê? Porque o irmão ele tem uma função. Tirar o outro do sério. O meu irmão se chama Joel, ele é o irmão mais velho. E ele é um cara da paz. Ele assim, você pode dar um soco na cara dele. Que ele vai olhar e falar assim, puxa cara. Brincadeira, não dei um soco no meu irmão. Que também tem essa, né? Não mexe com o meu irmão, só eu posso bater nele. E aí, o meu irmão, olha, isso virou testemunho. Ninguém tirava o meu irmão do sério. Ninguém conseguia tirar o meu irmão do sério. Mas essa era a minha missão. Era o meu propósito nessa terra. E aí, eu comecei a tentar, de várias formas, tirar o meu irmão do sério. E o irmão, ele conhece você. Ele sabe os teus pontos fracos. E eu sabia isso. E eu ia lá e conseguia, e até tirar o meu irmão do sério. E aí saia correndo, mãe, ele tá vindo. Irmão tem esse poder. Até que, pra você ter uma noção, eu conseguia tirar tanto o meu irmão no sério, que a gente começou a brigar. E aí morava um na casa do pai e outro na casa da mãe. A gente só se via na troca. E eu dava um jeito de encher o saco dele ali. Mas aí um dia, cara, eu conheci Jesus, aos 16 anos de idade. Eu conheci Jesus, e o Senhor foi mudando a minha vida e tudo mais. Até que um dia o meu irmão olhou assim e falou, cara, você não está mais tão chato. Aí eu falei, Jesus. E ele olhou e falou assim, sério mesmo? Acho que eu vou na tua igreja. Juro para você, a minha chatice converteu meu irmão. Ou seja, às vezes só o fato de você não encher o saco do teu irmão, pode ser Deus agindo aí na tua família. Mas é isso, cara. Briga, discussão, desavença, muros dentro da nossa casa. E sabe, às vezes tem brigas de irmãos que dividem famílias para sempre. Ao ponto de que tem primos que você não vê porque os seus pais estão brigados com os pais dele. Histórias de família, de dor, porque muros foram levantados. O Senhor sabe que uma casa dividida não prospera. E o diabo também. Querido, quer revelar o Senhor para os seus? Quer? Junta e não separa. Até mesmo na igreja. A gente gosta de dividir. Gosta de dividir. E as pessoas são diferentes. Tem gostos diferentes.
Uns gostam da parede preta. Outros gostam do worship. Não, são os mesmos, né? Não, mas um é mais avivado. O outro é mais tradicional. E aí começa um negocinho aqui, outro negocinho aqui e tal. Quando você vê, você está construindo muro. Você está construindo muro. Eu louvo a Deus porque na nossa cidade a gente vive um tempo de unidade tão tremendo. A gente vai viver a SDA agora em julho. Vai terminar com Ora Curitiba, um movimento que une as igrejas. E eu tenho o privilégio de ter amigos pastores nessa cidade, que são pastores de outras igrejas, de outras denominações. Segunda-feira foi jantar na minha casa um casal de pastores de outra denominação dessa cidade, são amigos nossos. A gente vive um tempo de unidade tão gostoso aqui. E sabe, a gente tem que cuidar com as coisas que nos separam e nos dividem. Tem pessoas que são mais tradicionais. Tem pessoas que são mais avivadas, tem. Sabe como é que você faz para um tradicional trocar a lâmpada? Não troca, né? Porque não levanta a mão por nada. Brincadeira. Vamos levantar, sem levantar muro. Aí tem gente que tem estilos diferentes. Tem um que gosta de worship. Tem outro que gosta de jazz. Cuidado, o mundo jaz o maligno. Sabe qual é a diferença do músico do worship e do músico do jazz? O músico do worship toca 3 notas para 1000 pessoas. O músico do jazz toca 1000 notas para 3 pessoas. Mas aí tem características, formas de fazer. Mas a gente gosta de levantar as nossas diferenças. E aí, a igreja do Senhor às vezes fica tão dividida. A gente começa a criar rancor e mágoa das pessoas. Isso começa a pesar a gente. Fala assim, não, mas a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Tanto que eu estou aqui e você está aí. Nós somos imperfeitos. O perdão tem que fazer parte da nossa vida. A gente precisa perdoar mais. Pedir mais perdão, talvez. Perdão se alguma coisa que eu falei aqui te feriu. Ou alguma coisa que eu já fiz machucou você. Perdão. Talvez essa palavra precise acontecer mais no nosso meio. Talvez a gente precise juntar mais do que separar, do que dividir. Sabe, o Senhor tem algo com a unidade. Mas essa unidade precisa acontecer na mesa da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. A gente tem que ser daqueles que unem, não que separam. Você quer revelar o Senhor? Então, vamos ser daqueles que unem e não que separam. Existe um terceiro passo que Elias, ele faz aqui e nos instrui também. Ele monta o altar, ele reconstrói o altar, ele levanta as pedras, ele molha, ele coloca o sacrifício em cima, ele arruma tudo. Mas tem coisas que ele não pode fazer. O terceiro passo é a oração de Elias. Uma oração simples. Deus, mostra que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor é um Deus vivo e real. O terceiro passo é a gente orar. Mas isso é tão simples, pastor, normal. Parece óbvio. Mas sabe, o lugar de oração é o lugar onde a gente reconhece quem é o Senhor. Que existem coisas que só Ele pode fazer. Quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo, Ele vai falar que Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes nós queremos revelar o Senhor para quem está ao nosso redor? E a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo. Eu quero convencer aquela pessoa do pecado. Esse é o trabalho do Espírito Santo, não é teu.
Esse trabalho é do Espírito Santo, não é teu. Existem coisas que só Deus pode fazer. Isso é inexplicável. Elias não tinha como fazer cair fogo do céu, não foi ele que fez isso. Ele orou para o Deus que poderia fazer isso. Eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar. O meu irmão, esse cara que eu falei ali, ele é um cara muito tranquilo, pacato, manso. E sabe, ele sempre se identificou como ateu. Na infância, adolescência, ele é um cara muito inteligente. Eu também me identificava como ateu. Mas eu conheci Jesus e testemunhei aqui como foi que ele conheceu Jesus também. Pude levar ele ao Senhor. E eu lembro que eu ficava pensando, falei, Deus, como é que o Senhor fez isso? O Joel. Eu trouxe ele aqui na igreja, num culto de adolescentes. E naquele dia, o pastor Michel foi pregar e foi pregar no livro de Joel. Olhei para ele e falei, Deus está chamando pelo nome. Ele não entendeu nada. Naquele dia ele entregou a vida para o Senhor. Eu lembro que passado alguns dias eu fui na casa da minha avó. Eu entrei na casa da avó e falei, vó, o Joel entregou a vida para Jesus. E aí ela olhou assim, falou, com os olhinhos cheios de lágrimas assim. Ela tem um olho azul lindo. E ela olhou assim, encheu o olho de lágrimas e falou assim, fecharam os 7, filho, fecharam os 7. Falei, vó, o que isso significa? Fecharam os 7? Ela eu oro, filho, toda madrugada, pelos meus filhos, pelos meus netos. E o seu irmão era o 7º, era o último que faltava. Fecharam os 7. E ela olhou para mim e falou assim, sabe o que é melhor? Eu não fiz nada. Eu falei, vó, como assim não fez nada? A senhora ora todos os dias pelos seus. E sabe, nós 7 conhecemos a Jesus de formas diferentes, através de pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Existem coisas que só Deus pode fazer. Mas sabe o que ela fez? Ela orou. Ela estava nesse lugar de oração. Ela ama esse lugar de oração. Um lugar onde a gente reconhece que tem coisas que nós podemos fazer nessa terra, mas tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Eu posso preparar um sermão, ficar horas e horas lendo livros, lendo a Bíblia. Eu posso, e eu fiz isso. Mas fazer o fogo descer, fazer o Espírito tocar os corações, isso eu não posso. Eu não posso manipular, isso eu não posso fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Mas para isso a gente tem que habitar nesse lugar de oração. Há quanto tempo você não tem tempo de qualidade com o Senhor? O que você já viveu lá no passado, mas talvez não vive mais do mesmo jeito, da mesma forma? O Senhor nos chama a viver esse lugar de oração. Esse lugar da presença dEle que reconhece quem Ele é. Feche os teus olhos no seu lugar e entre no lugar de oração. Apresenta ao Senhor as coisas que só Ele pode fazer. Talvez tenham bagunças que você fez, só o Pai para vir arrumar. Entra no lugar de oração. Entra nesse lugar. Ora a Ele.
Ora ao Senhor. Talvez você tenha o desejo de revelar Ele a tantos, você ora por tantos. O Senhor hoje mostra alguns passos para nós. Não tem como ter uma vida dupla. Quer revelar o Senhor? Seja radical. Sai de cima do muro, se posiciona de uma vez por todas. Quer revelar o Senhor? Ajunta e não espalha. Cuida com a tua boca. Cuida daqueles que estão ao teu redor. Entenda que as pessoas são diferentes. Cuida com a raiz de amargura que toma conta do teu coração e te fez amargo. Quer revelar o Senhor? Quer revelar o Senhor? Entra no lugar de oração, porque existem coisas que só Ele pode fazer. Tem coisas que só Ele pode fazer. Senhor Jesus, nós queremos entrar nesse lugar agora, Pai. E Deus, o nosso desejo é Te revelar, Deus, para o mundo. É chamar todos para verem, vem ver. Deus, o nosso desejo, Pai, é que todos vejam a Tua glória, a Tua face, e reconheçam o Senhor como Seu único e suficiente Salvador. É o nosso desejo, é ver Tua presença manifesta naqueles que já Te viram algum dia, mas hoje já não Te reconhecem mais. Mas Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai, para que nós, Deus, para que a gente viva, Pai, do jeito certo. Deus, que a gente não ame o pecado, a gente não ame esse mundo, as coisas dele. Pai, que a gente não seja voz do inimigo ou mão dele aqui nessa terra. Que a gente não divida mais, Deus, mas que a gente ande em unidade, Deus. E que a gente confie no Senhor. Que a gente confie, Deus, que o Senhor é poderoso e não perdeu o controle. Que a gente confie, Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. E que no lugar de oração, Deus, no lugar de oração, Deus, a gente ora pela Tua vontade sendo feita e manifesta no nosso meio. A Sua vontade, não a nossa. A Sua vontade, não a nossa, Pai. Pai, que saudade do lugar, Deus, onde eu Te encontro diariamente. Que saudade, Deus, de ouvir a Tua voz, de falar com o Senhor. Deus, que saudade, Pai. Conduz, Deus, nos conduz, Deus, para esse lugar novamente, Pai. Faz assim, Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para que você feche os teus olhos no seu lugar mais uma vez. Você que é crente, ora aí no seu lugar. Talvez você me ouviu aqui falar sobre Deus e profetas e as coisas dele. Talvez você veio aqui e você nunca ouviu a voz de Deus. Você mal sabe se Ele existe, se Ele é de verdade, se Ele é real, ou se isso é uma cultura, uma igreja, uma religião. Eu preciso te falar uma coisa: Deus existe, Ele é real, Ele é de verdade. Ele fala, Ele escuta, Ele influencia nas nossas decisões. Ele tem planos para essa terra, para nós. Deus é real e Ele tem um filho. E a história de Jesus não é uma lenda que se conta no Natal, na Páscoa, não. É real, Ele é filho de Deus. E a Bíblia fala que Deus entregou o seu filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, porque é isso que nos distancia dele. Esse é o muro entre nós e o Senhor. Esse é o abismo entre nós e o Senhor, é o pecado. Talvez você não consegue se ver perto de Deus. Você já viveu perto dele, mas não se sente mais tão perto assim. Eu quero te dizer, hoje o Senhor quer falar com você, quer tocar na sua vida, quer se revelar para você. Ele quer falar com você, Ele quer fazer você ouvir a voz dele. Talvez não de uma maneira audível, mas em seu coração, na sua alma, no teu entendimento. Ele quer ter um relacionamento com você. Eu pedi para que todos fechassem os olhos, porque eu não quero te constranger. Mas se existe alguém aqui que deseja ter esse relacionamento com o Senhor e entregar a sua vida nas suas mãos, se você deseja entregar a vida para Jesus aqui hoje, eu quero convidar você, levanta uma das suas mãos no seu lugar bem alto, porque eu quero orar por você.
Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Deus te abençoe, querido. Tem mais alguém? Deus te abençoe, filha. Levanta bem alto, eu quero te ver. Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe lá atrás. Levanta a mão bem alto, bem alto. Deus te abençoe lá na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Se o Senhor está falando com você, eu quero convidar você a vir aqui embaixo, porque eu quero orar por você. Eu quero encostar em você, quero te dar um abraço, quero orar pela tua vida. Então eu vou descer aqui. Peraí. E você pode vir aqui. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero te dar um abraço e orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, vem pra cá. Enquanto isso, a tua igreja vai aplaudir o Senhor pelo que Ele tem feito aqui. Eu quero orar agora por essas vidas que estão aqui. Todo mundo que recebeu essa oração, eu vou pedir para você estender a tua mão para cá. E agora você vai orar por esses aqui. A Bíblia fala que hoje começa a eternidade na vida deles. A partir de hoje a morte já não os detém mais. Hoje o Senhor está os fazendo nascer novamente. Uma nova vida nessa vida. Levanta a tua voz e ora, interceda pelo que o Senhor está fazendo aqui. Essa obra é dele. Existem coisas que só o Senhor pode fazer. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, o Senhor tem mudado histórias, Pai. O Senhor mudou a minha vida, Pai. E o Senhor mudou a vida desses que estão aqui nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado histórias, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo é vivo. Ele nos convence, Pai. Deus, eu quero te pedir por cada vida que está se entregando aos seus pés aqui hoje. E eu quero pedir, Deus, Pai, fala com eles, Deus. Toca, Deus, nas suas vidas, nos seus corações, Pai. Deus, que eles te reconheçam, Deus, diariamente, Pai. Que eles te percebam por perto, Deus. O Senhor é por eles, Pai. O Senhor é por eles. Pai, que o Senhor mostre o propósito da vida de cada um, Deus. Pai, que o Senhor, Deus, mostre, Deus, o caminho. O Senhor mostre, Deus, aquilo que o Senhor tem. Deus, obrigado, Pai, porque hoje, Deus, o Senhor, Deus, fez milagres aqui, Deus. Deus, pessoas que estavam mortas, Deus, hoje vivem uma nova vida para o Senhor, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua igreja, Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor manifesto aqui, Deus. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Agora a gente vai orar. Mais uma vez. De novo, pastor, de novo. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Você vai orar por ela, ele vai orar por você. Feche os corredores se preciso for. Se não tem ninguém do seu lado, aí você ora por mim. Tá bom? E você vai orar agora. Pergunta o nome da pessoa do seu lado. Tudo bom? Qual é o seu nome? Se você não conhece. Glória a Deus. E agora, você vai orar. Levanta a tua voz aí no seu lugar e ora. Se você não corou, é como se você estivesse levando alguém até a presença de Deus. Pegando pelas mãos e levando, pedindo: Deus, abençoa. Derrama a tua graça, teu favor, as tuas bênçãos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor se revela. E hoje mais uma vez o Senhor se revelou aqui nesse lugar. O Senhor fez coisas, Deus, que eram impossíveis, Deus, para nós. Mas Deus, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Obrigado, Deus, pela Tua presença manifesta aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Deus, que a gente conserte, Deus, o altar nas nossas vidas. A gente viva uma vida bonita aos Teus olhos, Pai. Que luta contra o pecado.
que ama a tua presença. Pai, que a gente seja promotor da tua paz nessa terra, Pai. Deus, que a gente ajunte, Deus, e não separe. Que a gente construa pontes, Deus, e não muros. Que a gente perdoe, Deus, e que a gente peça perdão. E Pai, que a tua igreja habite, Deus, no lugar de oração. Porque é ali, Deus, que o Senhor gera, Deus. É ali, Deus, que o Senhor manifesta a tua vontade, Deus. É ali, Jesus. Pai, que a gente ame esse lugar. Deus, se tem irmãos aqui, Deus, que já não estão mais, Jesus, nesse lugar, já não estão vivendo mais nesse lugar, Jesus, ou não da mesma forma, com o mesmo calor, Jesus, com a mesma entrega, Pai, nos leva para esse lugar, nos faz uma igreja intercessora, Pai, e clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito repousem sobre a tua igreja aqui presente e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. E a tua igreja diz: amém, amém.